Olá, pessoal. Dando continuidade ao curso de Técnicas de Inteligência Artificial aplicadas às engenharias de processo, na aula de hoje vamos fazer um estudo de caso sobre solução de numérica de equações diferenciais. Então, o roteiro da aula de hoje é fazer esse estudo de caso para a solução das equações diferenciais numericamente, utilizando o método de Euler. Então, como a gente discutiu na aula passada, no contexto de análise e simulação de processo, a solução dos modelos fenomenológicos nem sempre são possíveis de ser realizados via solução analítica, e métodos numéricos estão aí para nos ajudar com a solução dessas equações diferenciais discretamente ao longo, neste caso da aula de hoje, ao longo do tempo. Então, nosso interesse é avaliar o comportamento temporal, a dinâmica do processo, e será utilizado no estudo de caso o método de Euler explícito e o método de Euler implícito. E apresentado também nesse slide as relações de recorrência para ambos os métodos. Note que há uma ligeira diferença em relação ao método explícito para o método implícito. E aqui eu destaco que, para a solução do próximo passo no método explícito, é necessário apenas saber as condições do passo atual e também nesse termo o passo atual i, diferentemente do método de recorrência pelo procedimento de Euler implícito, no qual o ponto seguinte depende do ponto atual e também do próprio ponto seguinte. Então, essa é a característica que vai relacionar, que vai diferenciar o método explícito do método implícito. E então vamos para o exercício prático 4 do módulo 6. Vamos então realizar o exercício prático 4, que trata de simulação de processos via modelos fenomenológicos. Me permita ler o enunciado brevemente. O objetivo desse exercício é evidenciar como simular um processo via modelo fenomenológico representado por uma equação diferencial ordinária de primeira ordem e linear. Para atingir esses objetivos, nós vamos utilizar o método de Euler explícito e implícito, utilizando a linguagem de programação Python. Então, o nosso grande objetivo aqui é realizar a resolução da equação diferencial apresentada na equação 2. A diferença da equação 1 e 2 é apenas a substituição da vazão de saída por uma consideração que, através da válvula, essa vazão é proporcional à altura do próprio nível e uma constante R da válvula, no caso. Então, essa é ideal, descreve a dinâmica do nível de um tanque, considerando que o líquido é incompressível e a vazão de saída é igual a H sobre R. Hzinho representa a altura do próprio nível do tanque e o R é uma constante. Então, nós temos os parâmetros fixos, área da base, e R, que é a constante da válvula, para resolver essa equação 2, então. E é sujeita a diferentes valores da vazão de entrada FE. A partir dessas informações, é possível, então, a gente avaliar o comportamento da altura em relação ao tempo. A seguinte equação de recorrência será utilizada para fazer a simulação via método de Euler explícito, e está representada na equação 3, e a equação 5 representa a relação de recorrência para o método de Euler implícito. Ok? Então, vamos ao problema. A dinâmica do nível do tanque deve ser simulada para a condição em que o parâmetro área da base é 3 metros e o parâmetro R é 0,85 altura hora por metro quadrado. Ademais, deve-se considerar que a vazão de entrada sofre uma modificação do tipo degrau no instante t0. Ou seja, no instante t0 não havia vazão e instantaneamente passou-se a ter uma vazão de entrada. Essa modificação resulta na vazão de entrada de 0 m3 por hora para 5 m3 por hora. Praticamente instantâneo no caso, está considerando a abertura da válvula num instante de tempo muito rápido. Então, é isso que a gente está dizendo que é uma função, uma variação do tipo degrau na vazão de entrada. Então, por fim, deve-se considerar que inicialmente o tanque está vazio, ou seja, a altura do nível do tanque em relação no instante zero vale 0 metros, e que a vazão de entrada, então, é de 5 metros cúbicos por hora. Para a resolução desse exercício, assim como nós estamos abordando
sempre desse mesmo modo, de iniciar o código com a importação das bibliotecas. Então, vou realizar a importação, importei algumas bibliotecas de interesse. Na sequência, definir os parâmetros das variáveis. Então, tudo quanto é constante que possa haver no problema, definir previamente. Essas duas informações a gente está adotando usual como resolução, que seria, vamos dizer, o cabeçalho da própria resolução. Agora sim, na sequência, nós vamos relembrar a equação de recorrência e fazer a implementação. Diferentes modos podem ser utilizados para fazer a implementação, utilizando as bibliotecas NumPy, mas também utilizando a biblioteca SciPy. Diferentes abordagens são possíveis. No caso atual, eu estou apresentando uma abordagem, vamos dizer, não simbólica, um pouco mais tradicional, que é utilizar as funções e os recursos do próprio Python com a biblioteca NumPy aqui para fazer um array, ok? Então, vamos ler com calma aqui o que está descrito na função. Essa função, intitulada Euler explícito, ela leva consigo parâmetros de entrada ΔT. No caso, ΔT é o passo de tempo que vai ser realizado, que é realizado a solução entre instantes sucessivos, um tempo T0, que é uma condição inicial, uma altura H0, um tempo TF, um tempo limite, tempo final, tempo 0 é o T0, tempo final é o TF, a vazão de entrada, a área da base e o parâmetro R da válvula. Então, a equação de recorrência, a relação de recorrência apresentada na equação 3, está exatamente transcrita para esta linha de comando. Então, a cada intervalo de tempo, o H, aqui representado, este H do início da equação, é representado como o momento seguinte, e o Hn está sendo a variável atribuída para o instante anterior, menos 1. E aí, todos os outros parâmetros seguem por sucessivo. Então, a partir dos valores atuais ou dos valores passados, no caso, a partir dos valores atuais, nós podemos explicitamente obter o momento futuro. E desse modo, então, armazenamos na lista Hn esse valor atual, o valor futuro, e também o próprio instante e tempo em que está sendo recalculado o valor da altura. Então, vamos carregar essa função na memória e a utilização dela basta fazer a própria chamada com todos os parâmetros que foram, vou subir um pouquinho o notebook, que foram previamente definidos. Então, passo de tempo de 0,1, ponto 1 hora em ponto 1 hora, tempo inicial 0, altura 0, o nível inicial 0, o tempo final 20 horas, vazão de entrada 5 metros por hora, a área de 3 metros quadrados e a constante R85. 0,85, que está representado, então, no enunciado. Voltando à nossa solução, a partir da execução dessa linha de comando, então nós temos todos os instantes sendo calculado, todas as alturas, o valor da altura do nível em relação a todos os instantes sendo calculado, utilizando sempre o passo atual para cálculo do passo futuro, explicitamente conforme mostrado. Então, a solução, que é a simulação em si, está armazenada na variável t, underline, xpl, e a solução da altura em função do tempo está armazenada na variável h, underline, xpl. Para visualizar graficamente, nós temos aqui, então, a solução via método explícito. Por hora, vamos fazer algumas observações, que é o regime permanente aparentemente está em torno de 15 horas, com uma altura um pouco acima dos 4 metros. Qual o tempo demora para o nível alcançar o estado estacionário? Aproximadamente 15 horas, 16 horas. E o nível acima de 4 metros, talvez 4,2 metros. Ok? Vamos na sequência para o método de Euler implícito. Recapitulando a relação de recorrência do método explícito, que está aqui a imagem, semelhança do que foi apresentado nos slides, na aula anterior, e a implementação desta equação é a função Euler implícito. Agora veja bem,
foi possível fazer um rearranjo dos termos de modo a deixar explícito a altura do nível no instante subsequente, pois a função não continha não linearidades ou arranjos entre os termos que dificultasse esse processo. É uma excepcionalidade, mas as equações utilizadas para montar a função Euler implícito parte de um princípio diferente do método de Euler explícito. Aqui, por acaso, por conveniência, está sendo apresentado de modo com que fosse possível fazer isso explicitamente. Mais adiante a gente vai ver outro caso em que esse rearranjo não seria possível. Então vamos executar a linha de comando, fazer a simulação, que imputa na execução dessa linha de comando, chamando a função e passando os devidos parâmetros para essa função. E por fim, vamos visualizar então graficamente a solução. O método de Euler implícito, a solução numérica, aproximadamente 15 a 16 horas para a estabilização, seguido de uma estabilização a aproximadamente 4,1, 4,2 metros. Estabilização, digo, em relação ao tempo, ou seja, não há mais variações ou variações significativas da altura em relação ao tempo quando esse sistema ultrapassa 16 horas de operação, dadas as condições iniciais que foram previamente apresentadas. Ok? Quanto tempo, então, demora para alcançar o regime estacionário? Aproximadamente 16 horas. E qual o nível do tanque associado? Aproximadamente 4,1, 4,2 metros. Então, na sequência, vamos fazer a solução analítica da CDO para, posteriormente, nós podemos comparar a solução analítica com a solução numérica via ambos os métodos de Euler explícito ou implícito. Vou resgatar a própria equação diferencial, dH/dt é igual a vazão de entrada sobre a dividido pela área da base, menos uma proporção linear com a própria altura e a área da base vezes a constante da válvula. Nesse caso, estou aqui apresentando diretamente a solução numérica, mas, por ocasião e conveniência, vou apresentar também, para a gente recapitular, como pode ser feita a solução dessa equação diferencial. Reforçando novamente que haja vista que ela é uma equação diferencial relativamente simples. Então, os métodos tradicionais para a solução dessa equação diferencial são possíveis de serem aplicados e aqui vou explicitar com o SymPy. Então, fazemos o carregamento da biblioteca, definimos como simbólico a variável tempo e o h como uma função que depende do tempo. Ok? Ademais, e para apresentar ela tal como está na equação 7, eu vou definir todas as demais variáveis também como simbólica, apenas para critério de demonstração que é da solução analítica. Ademais, vamos utilizar o método desolve para fazer solver da equação diferencial, dadas as condições iniciais que, no tempo zero, a altura é zero. A execução, então, desse comando nos retorna a equação 7. Haja visto que nós podemos colocar F, E, R em evidência na equação calculada pelo SymPy e obter 1 menos exponencial de menos t, área da base, vezes a constante da válvula. Exatamente o que está apresentado aqui, então, na equação resolvida pelo SymPy. Ok? Na sequência, então agora vamos fazer a definição dessa solução analítica, né, via métodos não simbólicos, e vamos dar continuidade para o exercício, tal como nós estávamos fazendo. Pegando, recapitulando a equação 7, que é a mesma equação via resolução simbólica, então nós temos Fe, vazão de entrada, vezes a constante da válvula, vezes 1 menos o exponencial de menos t sobre a área da base, vezes a constante da válvula. Carregando essa função, definindo ela, nós podemos, então, a partir da definição de um horizonte de tempo de 0 a 10 horas, né, um pouco mais de 10 horas, né, que foi definido no exercício, e fazer isso em intervalos de 0 a 1 hora em 0 a 1 hora. Solução analítica, então,
apresentada, calculada na variável t-analytic, aliás, o intervalo de tempo carregado na função t-analytic, na variável t-analytic, e essa variável t-analytic, que é um intervalo de tempo, utilizado então como input para cálculo, para simulação do comportamento do tanque, utilizando a função hsim analítica. Fazendo o devido cálculo, nós podemos novamente fazer a plotagem dessa equação, dessa solução, e nós temos, agora um pouco mais complexo de avaliar quando ocorreu o regime estacionário, mas continuamos aqui pensando em após 10 horas e meia, 12 horas e meia de operação do sistema, com um nível aproximadamente aí de 4,1 a 4,2 metros. Quanto tempo demora para o nível alcançar o regime estacionário? Aproximadamente está em torno de 12 horas e meia e 17 horas e meia, a um nível de aproximadamente 4,1, 4,2 metros. Certo? E agora fazer um comparativo. Basta fazer então a plotagem de todas as soluções, explícita, implícita e analítica, numa mesma figura, e observar o comportamento da solução. Para um passo de tempo de 0 a 1 hora, a solução analítica, a solução numérica de Euler explícito e implícito convergiu para a própria solução analítica. No entanto, se nós variarmos o valor de ΔT? Então, passos maiores ou passos menores? Na sequência, vamos analisar com 0,5 o que nós teríamos de solução. O que isso vai impactar, né? Com 0,5, mete Euler explícito e implícito sendo atualizados pelo novo espaço de tempo e vamos colocar a figura. Então, nós já conseguimos observar uma pequena divergência, entre a solução numérica e a solução analítica. Diferentes passos de integração, diferentes ΔT, vão resultar em diferentes comportamentos dessa solução analítica. Mas, novamente, gostaria de chamar a atenção à complexidade da solução que está sendo resolvida. Por quê? Em condições lineares, mais bem comportadas, como é o caso do fim dessa simulação e, eventualmente, do início, a resolução numérica apresentou uma estabilidade, uma divergência menor em relação ao analítico. Se nós aumentarmos o passo de tempo, como por exemplo passar para 1, nós temos um aumento dessa divergência, desse desvio entre os resultados. E assim vai. Nós podemos fazer uma análise bem sofisticada em relação a isso para a determinação desse espaço de tempo, né? Em especial quando nós não temos, de fato, uma solução analítica para comparar. Na falta de uma solução analítica, uma abordagem possível é comparar a solução numérica com a própria solução numérica. Ademais a isso, nós podemos também visualizar em relação ao erro, que é a diferença entre o valor calculado e numericamente e o valor obtido analiticamente. E novamente aqui nós observamos um pico nesse erro, nesse desvio, em torno de 2 horas e meia. Vou voltar na figura anterior. E com 2 horas e meia, até aqui aproximadamente 7 horas e meia, nós temos uma certa curvatura nessa solução. Então, nós vamos ver, é possível verificar em outras condições, sobre outras soluções numéricas de outras equações diferenciais, pontos em que os desvios são maiores ou menores, mas gostaria então de deixar destacado essa característica de tendência de maiores erros em pontos em que ocorre uma variação mais abrupta da própria derivada. Nesse sentido, a aula de hoje foi sobre um estudo de caso para aplicação, a partir da implementação, dos métodos de recorrência, das relações de recorrência para o método de Euler explícito e método de Euler implícito, e algumas avaliações em relação ao passo de tempo, chamando atenção para essa importante propriedade a ser definida, esse importante parâmetro a ser definido para
que a solução numérica apresente a maior fidelidade possível do comportamento que o sistema ou processo está desenvolvendo. Se houver dúvidas ou questionamentos, fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado.